Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre a circulação da atmosfera. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Alexandre, de Geografia. Então, para a gente entender um pouco sobre circulação geral da atmosfera, vamos relembrar alguns conceitos de área de baixas e áreas de alta pressão atmosférica. Quando eu falo em alta e baixa pressão atmosférica, sempre fica aquela dúvida: o que seria área baixa, o que seria área alta, né? Então vamos entender um pouco. A área de baixa pressão atmosférica são aquelas áreas onde é muito calor, tá? E esse calor faz com que os ventos, né, acabam se acendendo, ou seja, esses ventos acabem subindo. E esses ventos eles acabam subindo por quê? Porque eles adquirem flutuabilidade. Então isso faz com que a área seja uma área de baixa pressão. Beleza? Já as áreas, né, aonde você vai ter, né, vamos dizer, frio, isso vai gerar o quê? Uma área de alta pressão. Então, na verdade, os ventos eles vão ser o quê? Descendentes. A gente vai ver um pouco mais isso adiante, mas é bem mais claro quando a gente coloca isso no papel, tá? Então, gostaria que vocês entendessem nesse primeiro esse momento, o conceito que é alta pressão e baixa pressão atmosférica. Alta pressão, tá, tem a ver com frio, enquanto baixa pressão tem a ver com calor. Baixa pressão você tem subida, tá? Alta pressão você tem descida. Então aqui eu botei dois esqueminhas para vocês, tá? Nós temos aqui embaixo a letra A e a letra B. Na letra A nós temos uma área, né, conhecida como área de alta pressão. Por quê? Olha, o vento está descendo. Quando o vento de alta pressão desce, ele forma os chamados anticiclones. Que é isso? Que são áreas de divergência, tá? São áreas de divergência. Enquanto as regiões de baixa pressão, que estão pela letra B, são áreas sinclonais, ou seja, onde, né, o vento ele converge para essa área para ele subir. Ou seja, enquanto na alta pressão você tem, ele está falando aqui, né, nas primeiras ocorre a subsidência, que é a descida do ar, que é a alta pressão, enquanto na segunda, né, ele ocorre o que? A descida, a subida do ar, ou seja, a ascensão. Subsidência, descida, e a ascensão vem de ascendência, ou seja, quando o ar sobe. Aqui eu coloquei para vocês aqui como um pouco sobre o que é alta e baixa pressão de forma numérica, para ficar bem mais gravado, tá? Sobre isso. Então vamos ver aqui. Uma área anticinclonal. Área anticinclonal, tá? Quando eu estou falando de zona de divergência, então tem uma alta pressão. Olha quanta pressão é. De 10, 1020, 1025, 1035. Ou seja, ela é uma área que é dispersora do vento. Olha o que o vento vai fazer. Os ventos vão se dispersar. Enquanto na área anticiclonal, que é uma baixa pressão, a pressão ela é 990, 1000, né, 1010, por aí. Então, baixa pressão e alta pressão. Ficou bem claro isso? Então, a partir disso, de circulação atmosférica, nós não podemos deixar de falar dos ventos, tá? Os ventos, né, é algo que a gente não vê, mas a gente sente, né, filosoficamente falando. Então, o que seria o vento? O vento, tá, é o movimento de grandes quantidades de ar que se deslocam de áreas de alta pressão atmosférica, que é alta pressão, lembra, frio, para as áreas de baixa pressão, calor, tá? Esses ventos eles podem ser constantes ou periódicos, tá? Nós temos uma cadeia de ventos, né, que fazem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ano bissexto, 366 dias. Eles são constantes pelo mundo inteiro, que são os ventos alísios e contralísios. E nós temos os ventos periódicos, que são as monções e brisas. Tá? E alguns desses ventos eles são escala planetário, como os alísios e os contralísios. E temos ventos que são regionais, tá? Como somente da Ásia, que é a monção que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos falar sobre o que é vento alísio e contralísio. Ventos alísios são ventos que circulam o planeta todo, ou seja, eles sopram constantemente, né, dos trópicos, seja do trópico de Equador, né, do trópico de Câncer para o Equador ou do trópico de Capricórnio para o Equador, em baixas altitudes. O que são os ventos alísios? Tá? Os ventos alísios eles são ventos, tá, úmidos que provocam chuvas nas imediações do Equador, tá?
onde ocorre o encontro e ascensão desses ventos. Tá? Então, por essa razão, toda a zona equatorial é região de calmaria equatorial chuvosa. No hemisfério norte, o vento ele vai se deslocar do nordeste para o sudeste, que são os alísios de nordeste. Tá? Enquanto no hemisfério sul, esses ventos eles vão deslocar do sudeste para noroeste. Por quê? Isso tem a ver com a questão do movimento de rotação da Terra e o efeito de Coriolis, que faz com que, né, todos os corpos eles rodem, né, diferente, né, de acordo com o hemisfério, tá? Então, por exemplo, aí nós estamos vendo aí o que são os alísios, tá? Então aí nós vemos aí os alísios do sudeste, tá? O que são os alísios do sudeste? São quando esses ventos eles sopram de sudeste para nordeste. Os alísios de nordeste, que são aqueles que sopram do nordeste para o sudoeste, tá? E também temos aqueles ventos, os contralísios, que são os ventos que sopram do Equador para os trópicos. A gente vai ver isso melhor. E os ventos alísios, mais uma vez falando, que são aqueles ventos que são originados, né, desse deslocamento de massa de ar frio das zonas altas, que são os trópicos, para as zonas de baixa pressão, que é o Equador. Tá? Então aqui nós vemos, ó, o vento ele vem, né, do trópico de Capricórnio em direção ao Equador, né, na zona intertropical. Enquanto o vento, né, aqui no trópico de Capricórnio ele se desloca, né, do trópico de Câncer para o círculo polar ártico. Tá? E aqui do círculo polar, né, aqui no círculo polar antártico, né, do trópico de Capricórnio. Aqui eu botei um esquema para vocês bem ver quais são as principais especificações desses ventos. Tá? Os ventos contralísios são ventos secos que saem do Equador em direção à latitude 30, né, que é basicamente a latitude de um trópico, ou seja, do trópico de Capricórnio aqui na sul. Quando ele chega aqui, esse vento ele capta a umidade, tá? Adquire flutuabilidade, se esquenta, né? Se aquece, se torna úmido e vai em direção ao Equador. Chegando no Equador, ele promove chuvas. Beleza? Tranquilo? Ou seja, o contralísio, né? Quando ele sopra do Equador para o trópico, e o alísio quando ele sopra do trópico para o Equador. Tá? Então a região do Equador vai ser uma região conhecida pelo seu grande volume de chuvas, graças à circulação dos ventos alísios. E aqui eu coloquei para vocês a formação desses ventos. Tá? Geralmente as zonas de calmaria são conhecidas como a zona equatorial. São zonas que você não vai encontrar grandes porções de tempestades. Tá? Isso não tem relação com chuva, volume de chuva são altos, mas você não vai ver grandes tempestades assim, que eles chamam de zona de calmaria. E aqui nós estamos vendo a chamada célula de Hadley, tá? Ela tanto é no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. O que é a célula de Hadley? É aquilo que a gente falou dos alísios, tá? Quando os ventos alísios sopram do Equador, né, perdão, do trópico em direção ao Equador, seja no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então nós estamos aqui, ó, vendo os ventos alísios, né, soprando no hemisfério sul de sudeste para nordeste, enquanto no hemisfério norte ele sopra de nordeste para sudoeste. E uma coisa interessante que a gente vê aqui em vermelho, aqui, ó, nessa setinha vermelha, é o vento, né, com baixa pressão subindo, né? Esse vento por sua vez adquire, né, ele, vamos dizer, não congela, mas ele adquire friagem e desce aqui, tá? Basicamente aqui no 30 graus do trópico, tá? Então aqui nós temos o anticiclone, até lembram o que é anticiclone, tá? Vocês lembram o que é? A gente vai falar depois sobre isso de novo. Então aqui nós vamos ver o comportamento da massa de ar nas Américas de acordo com as zonas de alta e baixa pressão, tá? Então aqui nós vemos em A as zonas de alta pressão, em B as zonas de baixa pressão. Beleza? Então aqui nós estamos vendo que em junho, né, nós temos aqui o avanço, né, dessa faixa aqui em amarela, que é a faixa de convergência intertropical que eu vou falar aqui agora para vocês. O que é essa área de zona de convergência intertropical? Tá? A zona de convergência intertropical é uma forma, né, é uma área com grande, né, volume de chuvas. O que significa isso? É onde se deslocam os ventos alísios do sudeste, né, vindo do hemisfério sul, e os ventos alísios de nordeste vindo do hemisfério norte, ali formando uma grande quantidade de chuvas naquela região. Então por isso que as zonas equatoriais elas tendem a ter uma grande quantidade de chuva durante o ano. Isso é ocasionado por conta dessa zona de convergência intertropical, tá? Então os alísios que vêm do hemisfério norte junto com o hemisfério sul
faz com que o ar quente e úmido suba, carregando umidade para o oceano, do oceano para a atmosfera, ocorrendo, né, a concentração de grandes volumes de chuva. E agora aqui vamos falar um pouco sobre os ventos de monções. Tá? Os ventos de monções ele acontecem na Ásia, na porção meridional e sudeste, somente ali na região, né, da Índia. Ele é muito conhecido pela sua grande influência sobre o clima da Índia. Tá? E ele se comporta de duas maneiras, no verão e no inverno. Lembrando que o verão do hemisfério norte é diferente do verão do hemisfério sul. Tá? Enquanto o verão do hemisfério sul é dezembro, janeiro, fevereiro, lá o inverno deles é junho, julho, né? Não, o verão deles é junho, julho, por aí vai. Tá bom? Então o que acontece? No verão, tá? Você sopra uma célula de baixa pressão do continente, sobre o continente, e você tem um deslocamento de ar, né, sobre o oceano, né, em direção ao continente. E isso vai fazer com que aconteça diversas, né, chuvas torrenciais. Enquanto no inverno, tá, as massas de ar do continente sopram, né, do continente para o oceano, impedindo a chegada, tá, de umidade vinda do mar. Então você vai ter o que? Um inverno extremamente frio e seco e um verão quente e extremamente chuvoso, tá? Quando a gente pegar isso sobre climograma, a gente vai ver a diferença. O climograma ele está bem pequeno no inverno, né? As barras de coisas chegam quase próximo a zero. E quando chegam, né, basicamente no verão, essas barras elas aumentam de forma exponencial. Beleza? Então isso tem a ver com a questão da dinâmica da alta e da baixa pressão. Do continente no oceano e do oceano no continente. E pra gente fechar, vamos falar um pouco sobre furacão, tá? Não sobre a carreta, furacão, mas um fenômeno muito conhecido e muito devastador, né, de vento, que é o furacão, né? O que é o furacão? O furacão, primeiramente, ele tem que ter alguns motivos, né, algumas características para ele se formar. Primeiro, você tem que ter uma temperatura oceânica, ou seja, a temperatura do mar deve estar abaixo, né, acima dos 26 graus, e tem que ter uma forte umidade e uma tempestade pré-existente, beleza? Então o que vai acontecer? A água do oceano ela vai evaporar, porque a água do oceano está quente, acima desses 26 graus, tá? Vamos imaginar que a corrente de Golfo do México, né, ali no México, ali, onde você tem grandes formações ali de furacões, tá? Ela está alta, né? Então assim, ela está jogando muita umidade para a atmosfera, porque essa corrente quente está forte, então está jogando bastante, né, movimentos ali. Então assim, o que vai acontecer? Esse ar, né, essa água evaporada, ela vai subir em direção à atmosfera, né, e vai entrar em contato com uma tempestade pré-existente, ou seja, massas de ar frio, e vai formar nuvens. Essas nuvens, elas vão formar uma coluna de baixa pressão, tá? Ou seja, vai subir, né, o ar vai subir em forma espiral, tá? Então vai formar o olho do furacão. E à medida que a pressão da coluna central, o olho, vai se debilita, a velocidade do vento vai aumentar ao seu redor. E assim forma o furacão, tá? Então por isso que não é todo lugar que vai ter furacão, somente alguns. Aí eu botei para vocês aqui um mapinha indicando, né, ó, o furacão ele acontece aqui em direção aos Estados Unidos, na costa leste, na costa oeste, aqui na Ásia, né, aqui nessa parte aqui da Ásia, na Oceania. E o furacão ele tem muito a ver com o seu grau de intensidade. Né? Ele pode ser uma tropeção tropical, pode ser, ele não vira furacão assim de cara. Ele pode começar com uma depressão tropical, onde você mede os ventos. Os ventos são até 60 km por hora. De 63 a 117 já vira uma tempestade tropical. O furacão ele é a partir do 118, tá? Ou também tufão, a gente vai ver porque tem esse nome, furacão ou tufão, mas são os mesmos nomes, tá? Então o grau de intensidade do furacão ele vai ser definido pela velocidade do vento, tá? A velocidade do vento que vai ser destrutiva para o furacão. E o furacão ele morre quando entra no continente, porque o que abastece o furacão é água quente, tá? Quanto mais água quente tiver, mais o furacão ele vai adquirir intensidade. Quando ele entra em direção no continente, ele morre, porque ele não tem o principal abastecedor dele, que é a água do mar quente. Tá? Aqui eu botei para vocês outro esquema, né? O vapor de água subindo, né? Aquecido sobre as camadas mais frias se condensa e forma nuvens densas de tempestade. A condensação libera muita energia e cria uma zona de baixa pressão no topo, que vai atrair os ar ascendentes. Todo o ar ao redor tem que ser atraído para o centro, que é o lugar de calmaria, tá? Beleza? Tranquilo? Então o que eu falei para vocês que tem
não existe diferença entre o nome de furacão e o nome de tufão, tá? Geralmente os Estados Unidos, né, no hemisfério norte, né, os Estados Unidos sempre gostam de dar o nome de furacão e sempre dá, né, o nome com a letra, né, pelo alfabeto A, B, C, aí vai primeiro o nome de homens e depois de mulheres, tá? No hemisfério sul, o furacão ele já gira no hemisfério horário, isso por conta do efeito de Coriolis, tá? Então nessa região aonde você vai ter, beleza? Então ele vai ter o nome de tufão, né, na região da Ásia, por ali. Nos Estados Unidos ele leva o nome de furacão. E aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, tá, de satélites. Uma imagem de satélite do espaço, do furacão, né, observando o centro de calmaria, que é o furacão. Por que o centro de calmaria no furacão? Porque ali onde está subindo a alta pressão, tá? Então ele vai ser calmo, né? Mas o seu redor que vai ser o problema, onde a gente vê essas nuvens, né? O olho do furacão e o movimento dele, né, anti-horário, tá? Assim, ó, anti-horário, não é horário não, tá? Ó, ele vai mover assim. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, o furacão se movendo, ó. Vocês verem que o ponto, né, mais escuro, mais vermelho, assim dizer, é a ponta que tem mais, né, calor. Então o satélite consegue pegar e ele abrindo, ó. Ele vai abrindo assim, ó. Ele tá rodando, viu? Ele tá rodando no sentido, ó, anti-horário, ó. Ele vai rodando no sentido anti-horário. Galera, então é isso. Muito obrigado. Dúvidas, sugestões, comentários mais uma vez, né? Deixem nos comentários que eu terei maior prazer